Vamos lá. Aí o diácono já foi esclarecido, depois do diácono, o cara serviu bem como diácono, tudo, agora ele está apto para ser um presbítero. Aí que veio outro problema, né? Até coloquei aqui, tem quase a posição de um pastor, com a diferença de que está submisso a este, aplicação antibíblica. Porque o presbítero, a própria palavra presbítero é grega, só foi transliterado para o português, né? Presbítero, então, significa o quê? Ancião, idoso. Então, o presbítero, na verdade, é o ponto ápice do ministério. Não é lá no meio. É o ponto ápice do ministério, é o presbítero. É aquele cara, como eu falei, já foi, por exemplo, foi um profeta. E o ministério dele foi reconhecido por toda a igreja. E serviu bem como profeta. Ele vamos dizer, tem uma palavra que eu estou esquecendo agora, mas assim, ele contribuiu bem com seu ministério profético para a igreja. É um exemplo, é um santo diante de Deus mesmo e diante da igreja. Alcançou uma determinada idade avançada, então ele vai ser reconhecido agora como um ancião da igreja, como um presbítero. No Tudo caso, bem? O Timóteo era um jovem, né? E ele é colocado e tratado como simplesmente pastor, não simplesmente pejorativamente falando, mas ele não é tratado como presbítero, né? Ele é tratado como pastor, né? Timóteo. Como pastor, porque ele é um jovem, né? O apóstolo Paulo, inclusive, fala: não se deixe você ser desprezado pela sua pouca idade. Isso. Porque ele era um jovem, né? Isso. Na verdade, ele é visto, né? Ele é tratado, na verdade, como um evangelista. O evangelista. Porque assim, evangelista, porque é essa palavra que Paulo usa para ele. Cumpre bem a tua. Não é função que ele fala, mas cumpre bem. É mais ou menos essa. Eu vou usar essa palavra função, tá? Mas ele diz assim: cumpre bem a tua função de evangelista que foi te dado com imposição de mãos. Tá? Então, por isso que a gente precisa entender de verdade o que é um evangelista. Tá? Então, eu não vejo Paulo lidando com ele como um pastor, porque não existe esse tratamento com ele, falando que ele é um pastor. Mas existe essa frase direta, essa palavra direta, dizendo: olha, cumpre bem a tua função de evangelista que você recebeu com imposição de mãos. Então, o evangelista, que é o próximo ponto aqui que a gente sobe na nossa escada, né? Evangelista é aquela pessoa que ela está incumbida em levar o evangelho para fora da igreja, ou ela está incumbida de ir para uma outra congregação para levar um ensino bíblico. Não necessariamente ela vai fazer parte daquela congregação, mas ela é uma enviada, tá? Ela foi enviada por uma igreja para outra igreja para suprir necessidades no ensino e na doutrina. Isso também é um evangelista. Era isso que Paulo estava fazendo com Timóteo. Pelo menos é isso que eu percebo. Eu já li, já reli essa carta, já li rápido, já li com calma, né? Então é dessa maneira que eu vejo Timóteo. Depois os irmãos podem ler as duas cartas a Timóteo e, né? Aí quando Paulo vai falar sobre pastor, ele vai colocar pastor como sendo outras pessoas, né? Para que agora Timóteo ensine para a igreja como se deve comportar o pastor, como deve se comportar o diácono, né? E as mulheres dos pastores e diáconos, entendeu? Mas diretamente com Timóteo, eu não vejo Paulo considerando ele, chamando ele de pastor. Mas existe diretamente ele chamando Timóteo de evangelista, né? Cumpre o teu papel de evangelista, que foi te dado por imposição de mãos. Então, evangelista na Bíblia tem esses dois pontos aí, pelo que eu percebo. Aí, aqui o evangelista é aquele camarada que vai subir mais um degrau na escada, né? Que ele está acima do presbítero. Aí o presbítero, gente, que loucura isso. O presbítero tem que baixar a cabeça para o evangelista. Tá entendendo? Coisa que não existe. Sendo que o presbítero é o mais alto cargo, vamos dizer assim, da igreja. Por quê? Porque ele já é um ancião. Entendeu? E ele vai trabalhar juntamente com o pastor. E com todo o ministério, obviamente. Tudo bem? Mas esse presbítero, ele veio de um pastorado, ou esse presbítero veio de um ministério profético, ou esse presbítero veio de um ministério evangelístico, entendeu? Mas o fato dele ter alcançado a alta idade, né? E por ele ser exemplo da igreja, e a igreja toda reconhecer isso nele, aí ele pode ser reconhecido na igreja como um ancião, que tem que ser ouvido, que tem que ser respeitado, que tem que ser observado. Eu achei aqui, André.
Eu achei que o versículo que tu tá falando. Eu acho que o versículo que tu estava falando está aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Sim. Pois é, tem a parte evangélica. Tá, aí é o dom que ele recebeu, só que tem um outro ponto que especifica qual é esse dom, que é o dom de evangelista. Isso está em 2 Timóteo. Esse aí do Timóteo 4. Ah, sim. Encontraram aí? O apóstolo Paulo fala para ele... É isso que o André falou, evangelista. Evangelista, pois é. Timóteo era evangelista. Ele não era pastor de uma congregação. É 2 Timóteo 4, versículo 5, diz assim, ó, tu, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, tá aí, cumpra plenamente o seu ministério. Tá aí, faça a obra de um evangelista, que foi dado esse ministério para ele pôr em posição de mãos dos presbíteros. Os dois textos têm que casar. Os dois textos a gente casa aí, entendeu? Então, Timóteo era um evangelista que teve sobre a cabeça dele impostas as mãos dos presbíteros, ou seja, era um monte de idoso, exemplo no evangelho, na palavra, no amor, no trato, etc, etc, que foi lá e colocaram as mãos sobre a cabeça do jovem Timóteo, para ele ser um evangelista. E que tipo de evangelista ele era? De ir nas igrejas, enviado por Paulo, para ensinar, para direcionar as igrejas na doutrina. Isso é um evangelista. Eu comparo o ministério dele um pouco... Vocês já ouviram falar no Rodolfo Abrantes? Já ouviram falar no Rodolfo Abrantes, o cantor? Pois é. Ele é evangelista. Mas vocês já viram ele pregando o evangelho na rua? Não. Sabe qual é o tipo de evangelista que ele é? Aquele que vai nas igrejas direcionar as igrejas doutrinariamente. Isso é um evangelista, gente, também. Entenderam? Eu comparo um pouco com a função de Timóteo. É quase um trabalho de mestre, né? Isso, também. Parecido, isso que eu ia falar, parecido um pouco com o mestre. Porém, o mestre, será que está mais voltado a explicar as escrituras em si, e o evangelista estaria tanto para evangelizar no sentido que conhecemos agora, trazer alguém para Cristo, e com relação à igreja, colocar doutrinariamente falando. Sim, seria essa a diferença? Sim. Pode ser. Aí tem o evangelista que ele vai especificamente para ganhar almas, né? E tem o evangelista que ele vai direcionar as igrejas, com doutrina, com ensino, chamando pessoas ao arrependimento, mesmo que seja crente em Cristo, mas que precisa ser chamado novamente para o arrependimento.